Olá pessoal, irei falar agora sobre os softwares que você utiliza, tá? Para que você analise o paciente. Eu falo paciente, a máquina. Então, assim como uma pessoa precisa ser diagnosticada por máquinas e equipamentos desenvolvidos pelo homem, e o médico vai verificar os resultados que o equipamento fez em relação ao sangue que coletou da pessoa, exame de pressão arterial, exame de cabeça, corpo, osso e afins. Para o computador é a mesma coisa. O que acontece é que se você tem um computador novo ou antigo, você precisa exatamente do que? Abrir ele para verificar qual é o modelo e a marca da placa e o código da placa mãe, qual é o modelo do processador, ou a placa de vídeo, o código e a marca e o modelo, entendeu? Notebook piorou ainda, que quando você abre, você não tem acesso a tudo muito mais rápido do que no computador lá, entendeu? Quando você não é um técnico e não sabe, você usa os softwares que analisa. Então aqui, ó, olhando aqui na tela, eu tenho os top 5 programas para ver informações do hardware. Imagina que esse software aqui, esses softwares tops, eles fazem um diagnóstico de tudo que tem no computador, de software e hardware, e aí passa para você, para depois você analisar em si o que precisa instalar no computador, dos drivers, entendeu? Então quando você tem acesso à máquina e ela ainda está ligando antes de formatar, você vai fazer isso, ó. Você vai analisar esses softwares, ó. Geralmente quando você compra um computador novo, as únicas informações que você tem são o modelo do processador, tamanho do disco rígido e quantidade de memória RAM do computador. Para ajudá-lo a descobrir mais informações sobre o hardware do seu computador, selecionamos 5 programas gratuitos que identificam os componentes de hardware instalados em seu computador, entendeu? Programas para ver informações do hardware. HWinfo é um dos melhores programas gratuitos para você verificar informações detalhadas dos dispositivos de hardware instalados no computador. Ele fornece informações sobre o processador, memória RAM, placa-mãe, placa de vídeo, placa de rede, placa de som, disco rígido, entre outros. É legal utilizar isso também quando você vai comprar a máquina de alguém e o software analisa essa máquina para você ver se o que ele está falando que está te vendendo é realmente aquilo que ele está te vendendo, entendeu? E aí o software ele faz todo um check-up da máquina e depois transforma em texto ou HTML. O SPECE é um programa desenvolvido pelos criadores do CCleaner. Ele é simples de usar e exibe informações detalhadas dos dispositivos de hardware do seu computador, incluindo a placa-mãe, processador, memória RAM, placa de vídeo, disco rígido, placa de rede, periférico, entre outros. Então aqui você só vai ver as versões gratuitas e pagas, entendeu? PC Wizard é uma outra boa opção para você descobrir informações sobre os dispositivos de hardware do seu computador, como processador, memória RAM, placa de vídeo, rede e áudio, disco rígido, entre outros. O ponto negativo é que ele tem problemas de compatibilidade com Windows 8 e 8.1. Lembra que eu falei que eu verifico os notebooks, analiso, marco, modelo e procuro? Se esse notebook ainda está com problema, precisa ser formatado e ele liga, eu instalo esse software de diagnóstico e eu faço um check-up do que tem nele, aí a marca, daí eu baixo todos os drives, tá, no passo a passo, para depois fazer o backup, ou faço o backup para depois baixar os drivers, e aí eu deixo a máquina zerada para formatar, apagar tudo. Sempre tem um passo a passo, como se fosse fazer uma cirurgia. Então você está aprendendo aqui a formatar, seu cirurgião da máquina, entendeu? AIDA 64 é o sucessor do popular Everest.
Embora ele não seja gratuito, você pode experimentá-lo por 30 dias, que é mais do que o suficiente para você ver as informações do hardware instalado em seu computador, como processador, placa-mãe, memória, placa de vídeo, placa de rede, entre outros, tá? E o Belark Advisor é um programa gratuito que cria um perfil detalhado sobre o hardware e software instalado em seu computador. Ele também cria um inventário de rede, atualizações do Windows, status do antivírus e informa o nível de segurança. Os resultados são exibidos em seu navegador, tá? Então vamos a eles, ó. CPU ID é esse cara aqui, onde você baixa, tá? Ele tem outros sistemas de monitoramento do hardware, a performance, tá? E é este cara aqui, ó. Eu já instalei e executei, e aí eu verifico o que tem nessa máquina que eu estou usando para gravar, ó. Uma máquina simples, tá? Mas que me dá todas as opções aqui do processador, placa-mãe, memória e afins, tá? Aí vem o AIDA 64, ó, sucessor do Everest, que é este cara aqui, ó. Aí o que eu faço? Eu quero só o relatório da placa-mãe para instalar os drivers, ou eu quero o relatório de tudo. Aí eu verifico o relatório de tudo do computador, entendeu? Placa-mãe, relatório, assistente de relatório. Eu quero que páginas relativas ao hardware, ao sistema operacional, aos programas da máquina, ou a tudo. Então eu só quero o hardware, porque eu vou formatar e instalar os hardwares. Se eu quiser tudo, daí eu vou fazer uma análise total aqui da máquina, vai demorar um pouco mais para saber tudo que tinha instalado nessa máquina, tá? Do próximo, texto simples ou HTML, finalizar, ele começa a ler tudo fazendo uma lista. Vai lá, vai pegando todo processador, memória, HD, placa-mãe, placa de vídeo e afins. E ele te dá um relatório em si de tudo que contém a máquina, tá ok? Com esse relatório, você salva ele num pendrive, tá? Ou em qualquer outro computador paralelo, para você começar a baixar os drives da máquina que você vai formatar. E aí por aqui que você vai procurar em si, de acordo com as informações do relatório, os drivers, entendeu? Então que falar o sistema operacional que tem essa máquina, quem é o usuário, a placa-mãe, para que eu baixe The Optiplex 745, ó. Aí eu baixo, depois tem 4 GB de RAM, tá? Eu baixo no site da Dell os drivers dela, o monitor, ó, qual que eu estou utilizando, placa de vídeo, tá vendo? Multimídia, o armazenamento, partição que eu fiz, tá? No HD. E aí tem uma porrada de relatório, placa-mãe. E aí vai indo, aí você salva todo esse cara aqui em um arquivo e já era, já tem o diagnóstico da máquina. Bom, HW Info, deixa eu abrir ele aqui, HW Info. O HW Info, ele executa na máquina, tá? E também vai te passar um relatório, não tão completo assim, igual o AIDA 64, mas ele abre este relatório aqui para você, tá? No caso, no site do HW Info, eu baixei para a versão 64 bits, tá? Tem para a versão 32 bits, então você tem que ver certinho qual Windows a máquina tem no relatório, ou no painel de controle, você verifica isso, tá? O Space aqui, o Space é esse cara aqui, ó.
E aí ele te fala o que tem na máquina, quanto de memória, placa-mãe, HD e afins, tá? E o Belark em si é este cara aqui, certo? Ele gera um HTML aqui. Eu rodo o Belark, tá? Aí eu dou um continuar. E aí ele vai começar a gerar o relatório da minha máquina, tá? Igual o AIDA 64, aí o que ele faz? Você também salva isso. Qual que é o objetivo disso? Você ter todos os relatórios da máquina para depois saber o que instalar nela após a formatação e instalação do sistema operacional, porque depois você não sabe exatamente o que tinha e o que precisa reinstalar. Não só em relação aos drivers, mas em relação a todos os softwares que tinha na máquina, né? Geralmente eu também faço uma análise de tudo que tem no Excel, o que tem nessa máquina, os dados que tem, porque às vezes você faz backup de tudo, faz o relatório dos drivers e esquece que tem arquivos ocultos, em pastas ocultas de alguns softwares e pode se perder, entendeu? Então tem que fazer uma análise bem minuciosa disso. Bom, o Belark está rodando aqui, ele termina, ele gera esse relatório igual está aqui no site, ó. E é isso. Essas são as dicas e truques em si que especialistas da área utilizam para analisar a máquina e fazer o check-up dela, tá? E aí sim, verifica se está atualizada, não está, uma BIOS da máquina, e pode estar desatualizada e deixando muito a desejar a máquina, entendeu? Bom, é isso. Espero que tenham gostado, tá? E fico por aqui. Até a próxima aula.